Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Conhecendo Minha Residência Podcast, nosso podcast com residentes e ex-residentes que tem o objetivo de fazer com que vocês conheçam melhor aí as diferentes residências espalhadas pelo Brasil, conhecer a rotina, como é que funciona, antes mesmo de começarem a residência. E também conhecer a história desses residentes para que vocês possam se inspirar. Hoje nós vamos começar falando sobre a ênfase de saúde materno e infantil lá do programa de residência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. E para falar sobre ela, eu convidei a Lisandra, eu vou chamar ela aqui para entrar para conversar com vocês, para falar um pouquinho mais sobre essa ênfase. Lisandra, tudo bom? Olá, Henrique, tudo muito bom? Bem-vinda. Eu quero que você conte aí melhor um pouquinho da sua história. A Lisandra, só para introduzir, ela é nutricionista formada pela UFRN, ela é de lá mesmo, e assim que terminou a graduação, ela já deu início à residência, né? Ou seja, ela na graduação ainda estando na faculdade, ela fez a prova, participou do processo seletivo, foi aprovada e deu início à residência. Ela teve aí 15 dias de férias entre um e outro, né, Lisandra? Pode falar aí, se apresente melhor, se apresente em mais detalhes. Olá, pessoal. Pois é, eu estudei, né, toda a minha graduação foi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais especificamente no campus de Afacisa, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, que fica localizada não na capital, que é em Natal, mas é em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, campus da UFRN. E aí, faço residência atualmente no Hospital Universitário Ana Bezerra, aqui de Santa Cruz, que foi a mesma cidade onde me formei. E tem sido assim, uma experiência muito legal. Vai ser um prazer contar aqui a história para vocês e contar um pouquinho de como funciona a residência. Pronto, perfeito. Pois, Lisandra, vamos começar falando aí como é que tu escolheu essa ênfase, né? Por que saúde materna e infantil? Por que veio na tua cabeça e tu decidiu aí por essa área? Pois é, materno infantil assim sempre teve ali escondidinho dentro de mim, né? Desde as disciplinas de ciclos da vida, eu sempre percebi que era a parte assim que eu mais me identificava dentro da nutrição. Mas ainda não era aquela coisa, eu quero seguir materno infantil, né? A gente não entra na faculdade já vendo o conteúdo e dizendo, não, eu quero isso, porque isso vai desenvolvendo mais na frente, né? Eu nunca tinha pensado em me aprofundar na área, em nada, mas chegou o estágio de nutrição clínica, e aí, quando eu fui, né, para o hospital, eu estagiei no Hospital de Natal, que é o Hospital Universitário Onofre Lopes, e antes mesmo de chegar lá, eu já tinha decidido que se alguém me perguntasse qual setor que eu queria, eu ia dizer que eu queria ir para pediatria. E ninguém tirava da minha cabeça que eu queria ir para a pediatria. Me disseram, porque a pediatria é movimentada, tem muita coisa, vai ser uma correria. Mas eu quero ir, porque eu sabia que lá seria uma área que eu iria me identificar, que eu iria gostar. Então, a correria não ia fazer muita diferença se a gente realmente gosta daquilo, não é verdade? E aí, quando eu decidi fazer a prova da residência da UFRN, eu optei por colocar nutrição materno-infantil, já que era uma residência, né, que teria aqui em Santa Cruz, já a cidade que eu me formei, eu poderia dar continuidade aqui, já que em Natal a logística para mim seria diferente. Lá teria o programa de pediatria, no mesmo programa teria pediatria, cardiologia, UTI, mas eu queria algo voltado para a saúde materno-infantil ou pediatria que fosse por aqui mesmo. Então, eu decidi colocar aqui mesmo para o UAB, que é o Hospital Universitário Ana Bezerra. E aí, é um hospital maternidade que tem a ênfase de saúde materno-infantil. Não tem nenhuma ênfase, outra ênfase aqui em Santa Cruz, só tem essa ênfase. Mas, assim, eu considero muito bom porque você já conhece dois públicos dentro de uma só especialização, né? Uhum. Não, e só para complementar, assim, eu acho que é muito isso. Tem gente que fica com essa ânsia, assim, de escolher logo a ênfase de residência, antes mesmo de ter um contato, assim, com outra coisa, né? Isso. E comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu tive a certeza que eu queria fazer a minha ênfase de residência. Para quem não sabe, eu fiz residência em transplante,
depois que eu comecei o meu estágio, que aí eu tive o primeiro contato com esse público e disse assim, não, é essa residência aqui que eu quero fazer. Então, gente, para quem está aí assistindo, tenham calma também, vivam as experiências dos estágios, que aí lá vocês vão ter a certeza mesmo de qual residência, de qual ênfase vocês vão querer atuar, tá? E aí, Lisandra, para continuar nosso... Pode falar. Eu acho que o estágio é realmente o período que você mais assim decide por onde você quer seguir, né? Porque ali você, na faculdade, você vê de tudo um pouquinho, mas quando você vai para o estágio, você vê como é realmente na prática. Então, assim, no momento em que eu passei no estágio lá no UOL, ainda não estava mais tendo os rodízios, onde o estagiário passava por todos os setores. Então, eu decidi ir para a pediatria porque eu já me identificava. Mas, quando você tem a oportunidade de passar por todos os setores, fica mais fácil de você decidir do que você mais gosta, em que você quer se aprofundar. E o estágio é o momento ideal para isso. Então, não tem pressa. E o estágio só acontece no final da graduação, né? Então, assim, é o momento perfeito. Exatamente, você já tem passado pelas disciplinas, e lá geralmente, né, como tu falou, você não conseguiu rodar em diferentes públicos, mas geralmente acontece, né, geralmente as pessoas têm essa oportunidade, então aí no momento vocês vão sentir, vocês vão saber qual é a ênfase que vocês querem, tá? E aí passando para um outro assunto, sobre processo seletivo, como é que foi para ti, quando foi que tu decidiu começar a estudar, como é que foi com concorrência, como é que foi aí nesse período? Então, se eu vou falar sobre preparação, assim, né, eu acho que eu poderia falar desde o começo da graduação, não especificamente para residência, até porque eu não sabia nem o que era residência, nunca imaginei que eu fosse fazer, até porque eu nem sabia como funcionava. Mas desde o começo eu sempre soube que para que outras portas fossem se abrindo depois da graduação, eu tinha que me inserir nos projetos da faculdade, monitorias, eu tinha que estar ali inserida para enriquecer o meu currículo, né, depois disso. E aí eu sempre busquei participar de projetos de extensão, fui monitora, participei de projeto de pesquisa, participei do programa do PET Saúde, que é do Ministério da Saúde. Também fui IC, né? Participei de iniciação científica. Então, assim, tudo isso serviu para abrir outras portas para submissão de trabalho, artigo, e tudo isso faz muita diferença no momento do processo seletivo da residência. Quem está aí já por dentro deve saber. E aí, no meio disso tudo, né, em 2020, estava ali na pandemia, eu conheci Narielle, que foi assim, onde tudo começou a andar realmente em relação aos meus estudos. O que já era rotina, assim, virou mais rotina ainda, porque com esse estágio com Nari, todos os dias eu estava assistindo aulas de preparatório dela, estava fazendo materiais, mapas mentais, estava resolvendo simulados. Então, assim, virou rotina esse estudo de uma forma, assim, que não foi pressionada, né? Foi uma coisa que eu fazia porque estava gostando de fazer. Então, esse estudo Isso virou foi uma em que rotina. período? Em Foi em que 2020. período? Em Estava em qual 2020. semestre? Estava no segundo semestre, em junho. Pronto. Já comecei no segundo semestre de 2020. E aí, né, com toda essa preparação, com os anos, eu fui decidindo que iria tentar a residência. Mas até então não era o meu objetivo. Eu estava estudando porque eu estava ali já dentro do preparatório, inserida, então eu aproveitei essa oportunidade para estudar, para deixar o estudo uma rotina, né, no meu dia a dia. E aí eu fui fazendo meus materiais, enfim. E aí, se eu fosse falar de uma coisa que foi crucial nessa minha preparação, foi realmente o preparatório, porque com ele eu tive acesso a muitos materiais, a aulas, e eu consegui colocar o estudo no meu dia a dia de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais leve, e foi, assim, muito importante. Sem falar, né, também... Que... Só um minutinho. Eu acho assim que para quem tem, né, a oportunidade de fazer um curso preparatório é importante. Tem gente que não tem condições. Isso não quer dizer que você não vai passar na residência. Isso é mais uma possibilidade, né? Mais uma coisa que você tem aí para estudar. Mas foi algo que a Lisandra utilizou e que auxiliou, né, na aprovação dela. Isso, e também, assim, existem várias formas de estudar, né, sem precisar de um preparatório. Existem livros, materiais gratuitos também na internet. A RIC também tem alguns mapas mentais gratuitos que podem também estar ajudando, né, no estudo no dia a dia também. E a partir daí, né,
eu tentei a residência, foi a minha primeira tentativa, jamais pensava que eu ia entrar. Eu fiz assim, como eu ainda ia me formar, e o período de matrícula ia cair muito em cima do período que ia sair o resultado, que eu ia terminar, né? Que eu ia me formar, na verdade, eu não estava pensando que eu ia passar, até porque talvez nem desse tempo eu me matricular, mas eu fiz. E ocorreu que eu consegui passar, né? Eu tinha feito achando que ia ser minha experiência para eu tentar de novo, mas graças a Deus eu consegui entrar, né? Quando saiu o resultado das questões, eu tinha ficado em quinto lugar, tinha mais ou menos 10 pessoas que tinham passado para a fase de avaliação da análise curricular, após a análise das questões, né? A correção das questões. E aí, só que todo mundo ficou muito próximo um do outro ali, as notas ficaram tipo, muito perto. E eu sabia que seria a análise curricular que ia decidir tudo. Fiquei um pouco esperançosa a partir daí. Eu falei, meu Deus, agora será que vai dar certo? E aí, quando saiu o resultado da análise curricular, que eu saí do quinto lugar para o segundo lugar, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. E eram 2 vagas, né? Então, era o primeiro e o segundo lugar. Então foi só a conta assim, de você ter a sua vaga. E é como eu sempre digo, assim, o processo seletivo na fase de prova de títulos não é o que vai fazer com que você decida se vai fazer a prova ou não. Você precisa participar do processo seletivo se você quer fazer residência, mas em certos momentos ele vai ser decisivo, né? Como nesse momento em que tinham muitas pessoas concorrendo àquela vaga, e aí a Lisandra, como se dedicou desde o início da graduação, fazendo atividades extras, né? Participando dessas atividades que ela tinha possibilidade, ela conseguiu se dar muito bem na parte dos títulos e conseguiu a vaga dela. Isso. Eu jamais imaginava que ia ser assim tão decisivo. Realmente a nota ficou muito próxima nas questões. Quando veio o currículo foi que realmente mudou tudo. E aí, né, quando saiu o resultado que eu tinha ficado em segundo lugar, eu fiquei muito feliz. Inclusive, acho que eu corri até para dizer a você no Instagram. Sim, tu falou comigo. Disse assim, ai meu Deus, eu nem acredito, achei que não fosse dar certo. E assim, é realmente isso, um sentimento de muita gratidão, porque a gente nunca imagina que todo o esforço, né, que a gente tem durante toda a graduação é nesse momento que é recompensado. E é realmente muito, assim, muito gratificante. Com certeza. E aí você é um exemplo muito grande de estudar com antecedência, de se preparar com antecedência, né? E que fazendo isso você colheu frutos muito positivos e na tua primeira tentativa. E, Lisandra, depois que tu começou a residência, assim, eu queria saber como é que foi o teu contato inicial, tanto com o local quanto com a ênfase mesmo, né? Tu já tinha tido um contato antes, mas como é que foi ele dentro da residência? No hospital daqui, né, muitos estudantes de nutrição já passaram para estágio lá e para aulas práticas. Eu participei só de aulas práticas no hospital daqui, mas o meu estágio, como eu falei, né, foi em Natal. Tive 2 estágios e todos os 2 foi lá. Então, eu não tinha a menor ideia de como era aqui, o hospital aqui. Eu não sabia como funcionava, não sabia de nada. Não conhecia as nutricionistas, nada, nada, nada. E aí, quando eu cheguei, né, antes mesmo de ir, aquele sentimento de o que é que eu vou fazer ali? Eu não sei de nada. Me formei agora, meu Deus, não sei de nada. Mas o que me fez ficar segura e tranquila, eu gosto muito de falar isso quando me perguntam alguma coisa em relação a como me sentir segura no estágio, como me sentir segura. É lembrar que a gente está ali em mais um ciclo para aprender, né? A residência é mais um ciclo de aprendizado na nossa vida. E aí, ser especialista naquela área você não entra sendo, você sai especialista, é o objetivo final. Então, foi isso que me fez ficar segura em relação ao começo de tudo, né? O meu primeiro contato com o local. Também fui muito bem acolhida pelos meus preceptores, pelas minhas preceptoras, as outras residentes das minhas R2, que foram maravilhosas. E aí, tudo isso tem colaborado para ser uma experiência muito enriquecedora. Na minha graduação, né, falando agora especificamente de como foi o meu primeiro contato com a área, né, com a ênfase, na graduação a gente não vê de forma aprofundada materno-infantil. A gente vê ali, né, nutrição da infância até o envelhecimento de uma forma mais prática, mas a gente não se aprofunda realmente.
Então, muita coisa foi ficando perdida no meio do caminho e eu realmente tive que ir atrás de revisar para poder atuar ali, né, dentro do hospital. Mas, na verdade, né, antes mesmo da teoria, a prática foi, assim, tem sido fundamental. Quando a gente tem contato com um caso diferente dentro da residência, o processo de ensino e aprendizagem da residência acontece dessa forma. Se você tem um contato pela primeira vez, você não sabe ali ainda como atuar, você vai atrás, estuda e vai ali resolver aquela demanda. A residência é isso. É uma caixinha de surpresa, todos os dias você vai aprendendo uma coisa nova. E você vai aprender assim do primeiro dia ao último dia de Até o residência. último. Então, não precisa assim, pensar naquela insegurança, eu não vou fazer residência porque eu não sou capaz, porque eu não sei de nada. Primeiro que o fato da tua preparação até chegar na residência, você ali acumulou muito conhecimento, né? Você estudou para isso. Quando você chega lá dentro, vai ter o suporte, vão ter as pessoas que vão te ajudar, os próprios residentes, como a Lisandra falou. Então, você vai aprender aos pouquinhos, você vai aprender fazendo isso. E buscando, como a Lisandra falou, né? Estudando, correndo atrás. E aí, eu lembro, pode falar. E eu lembro que, tipo, nos primeiros dias, a minha preceptora perguntou bem assim, porque era um parto de 36 semanas e 6 dias. Aí ela perguntou, é termo ou prematuro? Eu fiquei, meu Deus, nem isso eu sei. Mas aí a gente vai aprendendo no dia a dia, vai revisando e assim vai acontecendo. Às vezes é uma pergunta simples, né, que você, na insegurança ali na hora, não consegue responder. Mas aí, com o tempo, você vai ganhando, inclusive, segurança. Inclusive, segurança de se você não souber dizer, eu não sei, mas eu vou buscar daquela informação, né? Às vezes, você não precisa responder na hora. Você vai buscar a resposta para poder ajudar. Então, é muito da vivência, da prática mesmo. Isso. E aí, Lisandra, deixa eu te perguntar em relação a algumas perguntinhas básicas de residência que as pessoas sempre ficam na dúvida, assim, querem saber, que é, por exemplo, como é a carga horária de lá, como é a questão de alimentação, se vocês dão plantão no final de semana ou não, essas perguntinhas aí mais básicas que as pessoas costumam querer saber. Então, né, como, assim, a maioria dos programas de residência é 60 horas semanal, e isso inclui feriados. Existem algumas residências que esse horário, esse dia de feriado não precisa ser compensado pelo residente, mas aqui a gente vai até no feriado. E além disso, a gente dá 2 plantões de final de semana por mês, né? A gente dá esses 2 plantões e com isso a gente tem direito a 2 folgas mensais. E também, né, a carga horária da residência, 5.760, aí é dividida em 20% de teoria, 80% de prática, mas assim, nem sempre está acontecendo teoria. A teoria vai depender muito da disponibilidade dos professores da UFRN. Por exemplo, esse mês eu tive muita teoria, poucas vezes eu tive plantões no hospital, mas o próximo mês vai ser férias dos professores da UFRN, então vai ser um mês inteiro só de prática no hospital. E aí vai variando muito dessa forma, mas no final de tudo, 20% de teoria e 80% de prática, né? No final de todas as contas. Uhum. Além disso, a gente tem direito a 60 dias de férias. E em relação a atestado, você tem direito a 3 dias de atestado sem precisar compensar. Uhum. E se passar de 3 dias, você precisa compensar. Isso por semestre. Entendi. Acho que é um detalhe importante também. E essa distribuição aí das tuas férias? Tu falou que são 60 dias, né? Tem uma distribuição? São os 60 dias completos? Como é? São 30 dias, né, no primeiro ano de residência e 30 dias no segundo. E aí você pode dividir 15 dias e 15 dias no primeiro ano e 15 dias e 15 no segundo ano. Vai depender da forma que você preferir, mas no total são 30 e 30 no primeiro e no segundo ano. Pronto, perfeito. E em relação às refeições... Pronto, era isso que eu ia perguntar. A gente tem direito, sim. Inclusive, aqui é café, almoço e janta. A gente tem direito ao café, almoço e jantar de forma gratuita, né? Todos os residentes. E tem um detalhe muito importante: depois da refeição, a gente tem direito ao local de repouso, que é assim, uma coisa que não tem em todo hospital. E eu amo isso. Tem um local de repouso dos residentes aqui, que é ótimo, para descansar depois do almoço, né? Tirar aquela horinha de descanso.
essa sala específica só para vocês residentes? Isso, É só para para os todos, residentes. todos do Para hospital? todos. Isso, Pronto, para toda a legal. Gente, isso residência. é tão interessante, importante, assim, porque tem locais que não tem, aí você vai ter que dar um jeitinho, vai tentar descansar de um outro jeito, e tem locais que tem esse espaço que aí você consegue, né, descansar, você consegue fazer até alguma outra coisa no tempo ocioso, né, vocês conseguem, assim, além de descansar, né, dar uma estudada às vezes. Tem sala de estudo também para gente, com computadores, com mesas, enfim. É muito Perfeito. bom. Então, essa estrutura aí é maravilhosa para quem já queria saber antes, ponto positivo, né? É E me sim. conta como é que é a residência em si, a tua rotina aí lá dentro da tua área, como é que funciona? Não tem como dizer que é um mar de rosa, né? Good vibes, porque a residência é realmente assim bem corrida, né? Mas assim, eu considero um hospital assim muito bom de trabalhar. Existem dias que são realmente bastante conturbados, já outros são mais calmos, né? Mais tranquilos. Mas assim, é um hospital com certificação Amigo da Criança. Que é o hospital, que são o hospital onde cumprem os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno exclusivo. Essa certificação ela é conferida pelo Ministério da Saúde e pela Unicef. Ele tem o objetivo de promover, né, o sucesso do aleitamento materno exclusivo, apoiar. E aí, aqui no hospital, todos os profissionais, eles passam por um curso teórico-prático sobre aleitamento materno. Só que aqui tem um diferencial que a nutrição ela é muito mais por dentro dessa parte do aleitamento materno, do apoio à amamentação, tanto a nutrição como a enfermagem, né? São as categorias que estão mais próximas aí dessa parte do apoio à amamentação. Em alguns hospitais, eu sei que não é comum a nutrição dar esse apoio à amamentação, mas aqui é muito forte. Eles realmente chamam a nutrição para junto, né, para dar esse apoio ao aleitamento, para ajudar as mães que estão com dificuldade, né, em colocar o seu filho para mamar, quando o bebê tem dificuldade de pega, enfim, né, essas coisas que estão aí dentro nessa parte do aleitamento. E em relação aos setores, né, também, os setores tem a pediatria, tem o alojamento conjunto, que é o local onde ficam as mães e o filho, né, que tem depois de parto cesáreo, principalmente. E tem o setor que a gente chama de PPP, que é o setor de pré-parto, parto e puerpério, que é onde as mães elas dão entrada no hospital para ter o parto normal, né, a via de parto normal, e elas vão antes do parto, ficam lá, tem o bebê, né, naquele mesmo quarto, e após esse parto, elas ficam 48 horas ainda aqui no hospital. Isso faz parte também da política aí da gestação. E aí tem a clínica cirúrgica também, onde são realizadas cirurgias eletivas, da saúde da mulher especificamente. E tem os leitos também de gestação de alto risco, que as gestantes elas são internadas no hospital, geralmente para tratamento de diabetes gestacional, ou até mesmo diabetes prévia, hipertensão arterial, para estar aí controlando, né, o tratamento para que essa gestação ela aconteça da forma mais segura possível. E além disso, também temos a UTI neonatal no hospital. Então, assim, aqui é realmente uma residência materno-infantil. A gente passa por setores onde a gente vê saúde da mulher, a gente vê saúde da criança. Então, acho que assim, é um grande diferencial também daqui. Eu já ouvi relatos de hospitais que é residência materno-infantil, mas na verdade vem muito mais de pediatria do que saúde da mulher. E eu já falei para várias pessoas que não, aqui é realmente saúde materno-infantil. E para mim isso é um diferencial muito bom daqui. Isso é uma pergunta. Como é que funciona esse rodízio? Assim, tem todos esses setores, e aí de quanto em quanto tempo tu vai fazer essa troca, né? Como é que funciona? Quanto tempo tu fica em um local específico? Nos primeiros meses, né, a gente faz mais ou menos um rodízio geral, então a gente fica um mês em cada um desses setores, e aí quando a gente termina de passar em todos eles, a gente vai ficando 2 meses em cada. E aí, além desses setores, né, conjugado com esses setores, por exemplo, quando está na pediatria, a gente vai para o ambulatório de follow-up,
que é um ambulatório que atende as crianças de acompanhamento após alta da UTI NEO, que são crianças prematuras. Então, quando a gente está na pediatria, a gente também está nesse ambulatório de follow-up. Além disso, tem um ambulatório geral, que não atende somente o público materno-infantil, mas também atende as demandas do município. Então, vai atender aí idosos, mulheres que querem perder peso. Então, é um ambulatório realmente geral. E aí são 2 meses em cada, né, depois do rodízio geral. E na UTI neonatal, a gente só vai depois de passar por todos os setores, porque é um setor que demanda mais, assim, um conhecimento prático mais avançado, né? Uhum. Acho que é isso. Pronto, então vocês passam, assim, mais ou menos um período específico, né, em cada local. E aí, como é que é a rotina, assim, especificamente nesse local? Me conta, por exemplo, a rotina de um dia. Tu chegou lá na residência, quais são as atividades, assim, que vocês costumam fazer? Certo. Independente dos setores, aqui, quando a gente chega, né, a gente vai ver quais os pacientes estão ainda no hospital, né, porque aqui é bem rotativo, assim, se não for um paciente de tratamento ou um parto cirúrgico que passa mais dias, geralmente essas pacientes elas vão embora com 48 horas, com 3 dias, é mais rápido. Então, a gente sempre chega, vai ver quais são os pacientes que ainda estão no hospital. Eu costumo me preparar já para ir fazendo as visitas, vendo se tem peso novo dos bebês, enfim, vendo quais são as novidades, as evoluções médicas. E aí, depois disso, a gente vai atualizar o mapa, que é o mapa das copeiras, que a gente vai passar para elas quais são os pacientes que ainda estão, quais são as dietas desses pacientes, se é livre, se é branda, qual é a consistência e se é para alguma patologia específica, se tem alguma preferência do paciente que não gosta de alguma coisa, alguma aversão. E aí, nisso, a gente vai colocar todas as informações e passar, né, para a copeira. Após isso, a gente vai seguir a rotina normal, fazer as visitas, atender demandas, e é basicamente isso. À tarde se repete essa questão da atualização dos mapas, e durante o dia é mais atendendo as demandas que vão aparecendo mesmo. São muitos pacientes, assim, vocês precisam visitar uma quantidade muito grande, ou é tranquilo, vocês conseguem visitar todo mundo e fazer alterações, como é que é isso? Não são muitos pacientes, eu agora não estou lembrada especificamente a quantidade de leitos aqui do hospital, mas geralmente, ao todo, são no máximo 50, 55, Por já setor, teve... né? Não, ao todo. Ao todo? Então é Isso. pequenininho. É um hospital, assim, não é um hospital de grande porte, né? É um hospital de média complexidade, mas... E aí não tem muitos pacientes, né? Não tem muitos leitos, mas aí geralmente passa 50, 55. Agora, nesse final de semana, estava bem tranquilo, tinha 30. Então, assim, vai variando, depende, assim, do momento mesmo. E a gente consegue, né? Porque, por exemplo, eu estou num setor, então não vai ter mais do que 10 pacientes. Então, a gente consegue fazer visita em todos esses pacientes. Fazer triagem, fazer as visitas, enfim, dá sim. Faz a avaliação antropométrica, né? Faz as Isso. condutas. E relacionada à conduta, vocês têm mais liberdade de fazer alterações? Como é que funciona a terapia nutricional de vocês, assim, as condutas de vocês? Pronto, aqui a preceptoria que é muito forte, então assim, isso é um ponto muito bom. Você realmente só toma uma estratégia, né? Você só tem uma definição daquilo que você vai passar para aquele paciente se você passar pela sua preceptora. Então, por exemplo, eu quero deixar a dieta assim, porque eu decidi que o paciente precisa disso, mas tudo tem que ser conversado com o preceptor. A gente fica bem livre, né, na rotina, mas quando tem alguma coisa importante que é realmente decisiva naquele quadro daquele paciente, a gente passa pela preceptoria. Então, evolução também, antes de passar para o prontuário, a gente passa para o preceptor, as triagens que a gente faz, a gente passa para o preceptor dar uma olhada antes de colocar no prontuário. Então, é bem assim, em conjunto com o preceptor, as nossas atividades. A gente realmente está aprendendo ali junto com a preceptoria. Pronto, entendi, perfeito.
E uma coisa que eu fiquei curiosa para saber, você falou que vocês não atuam só na enfermaria, vocês atuam em ambulatório também, né? E aí, como é essa divisão? Tem o período que vocês só ficam no ambulatório, ou durante a semana tem os dias específicos? Tem essa distribuição? Tem. O ambulatório não acontece todos os dias, né? São datas marcadas. Então, como eu falei, se eu estou na pediatria, essa semana tem ambulatório de follow-up, um dia na semana. Então, pela manhã eu estou na pediatria e à tarde no ambulatório de follow-up, que é o ambulatório de segmento desses prematuros. E da mesma forma, é ambulatório geral. Você está em um setor pela manhã e à tarde você vai para um ambulatório para atendimento. Pronto, perfeito. E, Lisandra, além dessa rotina padrão, né? Você contou agora como é essa atividade no dia a dia e tudo mais. Tem alguma vivência a mais que lá na residência proporciona? Vocês participam de atividades externas? Fazem alguma atividade lá dentro que é interessante? Conta um pouquinho sobre essas vivências que vocês têm lá. Na residência, né, além das práticas, né, como você falou, a gente aqui tem discussão de casos clínicos, tem discussão de artigo científico, a gente também produz materiais para serem utilizados na prática, né, então orientações de alta, então, e tudo isso é incluído dentro da nossa rotina, para criar folhetos, cartilhas, folders. E aí essas discussões de casos clínicos e de artigos, geralmente elas são planejadas dentro do rodízio, né, naquele setor. Se eu estou na pediatria, então dentro de um mês ou dois, eu vou ter uma discussão de caso clínico e uma apresentação de artigo científico. E aí a gente apresenta para o setor de nutrição, né, para as outras residentes, para as preceptoras, a tutora, e aí todo mundo junto para fazer essa discussão. Além disso, a gente ainda tem direito à carga horária de projeto de extensão, então a gente pode se inserir nos projetos de extensão que acontecem no hospital. Inclusive, eu estou em um que é sobre o apoio ao aleitamento materno, né? A política de aleitamento materno. Também tem projeto de pesquisa que você pode estar inserido. E sobre, né, rodízios externos, né, fora do hospital, a gente tem os rodízios que acontecem no segundo ano da residência e duram 4 meses e são em hospitais de média e de alta complexidade. E tem que ser um hospital no estado do Rio Grande do Norte. Como, por exemplo, o próprio UOL, que eu estagiei lá, né? Nós, como residentes, também temos a oportunidade de passar por lá como rodízio. E a maternidade escola Januário Ciclo, que é uma maternidade de Natal, que é de alta complexidade. E aí Varela Santiago, enfim, tem vários hospitais que têm aí essa parceria com a FRN, que a gente também pode estar passando por lá no momento de rodízio externo. Então, no caso, vocês escolhem os locais. São quantos locais, assim, que vocês podem passar? É um mês por local, então se são 4 meses, né, serão 4 locais, e aí dentro desses hospitais que tem disponível, a gente conversa com o tutor e ele vai tentar conseguir aí para a gente se inserir nesses hospitais. A gente pode manifestar preferência, né, mas ela vai procurar ver se tem disponibilidade, se estão aceitando no momento, mas a gente pode sim escolher. Perfeito. Então, vocês têm a oportunidade de, além da instituição de vocês, conhecerem mais 4 locais diferentes, né? Isso é muito rico. Muito. E é uma oportunidade, assim, que você não tem fora da residência, né? Um diferencial que a residência traz também. E desses rodízios externos, isso aí é fora o estágio eletivo ou é dentro? Esse estágio eletivo vocês conseguem escolher o local de qualquer canto do Brasil? No caso, seria o estágio optatório, que você está dizendo? O optativo? Isso, tem um estágio que geralmente, né, tem em todas as residências, que você tem direito a escolher qualquer lugar do Brasil para ir. Queria saber como é que funciona na tua residência, se tem isso mesmo, se vocês conseguem sair além desses locais do Rio Grande do Norte. Atualmente, até onde eu sei, a gente não pode sair daqui, do estado, mesmo no optativo. Mas era uma possibilidade que a gente está aí tentando, né, para também ir além do estado, né? Tem alguns residentes que estão tentando conseguir justamente para ir para outros estados, que é bastante interessante. Uhum. Pronto, entendi. Então, assim, de forma geral,
rodízios externos são esses 4, né, Lisandra? Isso, Pronto. exatamente. Tem mais alguma outra atividade, além desses estágios extras, das discussões? Eu acho que é mais isso mesmo, discussão de caso clínico, esses estágios externos, também tem os projetos de extensão, que dependendo da atividade, né, existem projetos até mesmo com a comunidade, mas nesse sentido mesmo. Pronto. E em relação, assim, à tua vivência até agora, né? Tu tá no primeiro ano de residência, não é isso? Pronto. Isso. Do que tu viveu, assim, até agora, o que é que tu considera como dificuldades, assim, como é que tu consegue lidar com essas dificuldades que vão aparecendo aí no teu dia a dia? Então, assim, como você falou no início, né, eu só tive 15 dias de férias, então eu já entrei na residência, assim, cansada. Eu imagino. Pós-TCC, correria para tentar me formar a tempo, me formei antes da minha turma. Então, assim, eu já cheguei super cansada, então foi um desafio muito grande para mim, dar de conta de 60 horas semanais e também, né, da minha vida, né? Mas o primeiro mês foi um caos. Eu só Sempre consegui é, chegar né? eu só conseguia chegar do hospital, não fazia quase nada e já ia me dormir. Tinha dias que eu nem jantava, porque eu preferia dormir do que até mesmo jantar, para ver se eu conseguia descansar. Mas aí no segundo eu já fui me encontrando um pouco mais. E assim, a base de tudo isso não tem para onde correr, é organização. Se você não sentar, não se programar realmente, sai tudo do lugar. E aí Eu depois, lembro, assim, pode falar. só um minutinho. Eu lembro que no meu início também foi muito isso, porque tem essa questão da adaptação. Você não está adaptado àquela rotina. Então, no início, o cansaço é muito maior. Você não consegue organizar tudo e chegar em casa super feliz para fazer outras coisas, né? Você vai muito para essa questão de descansar, porque a rotina realmente é muito pesada. E aí, aos poucos, você consegue se adaptar a essa rotina e, com a organização, como a Lisandra falou, consegue inserir aí outras coisas na rotina. Pois é, os 2 primeiros meses, assim, tive muita dificuldade de me organizar, mas aí agora já estou me encontrando, já consigo chegar, fazer outras coisas, estudar, que é muito importante também, né? A gente tem aquele momento na residência, mas muitas vezes tem um determinado ponto que você tem dúvida e você precisa estudar. Então, hoje eu já consigo, né? Chegar em casa, estudar um pouquinho mais, mas tudo foi com organização. Realmente sentar e organizar a sua semana da forma melhor e que achar, né? Pronto, perfeito. Tem alguma outra coisa que tu considera assim como dificuldade? Pelo que tu falou, assim, a principal mesmo é conseguir se adaptar a essa carga horária de 60 horas, né? Tem alguma coisa assim da prática, da rotina, de atividades mesmo lá do hospital? Lá no hospital, né, como eu falei, eu não encontro muita dificuldade na rotina, já por ser um hospital que não é de alta complexidade, não tem um grande porte, são poucos leitos. Então, realmente aqui a rotina não é tão conturbada, você realmente consegue se organizar, fazer tudo direitinho. Então, nessa parte, eu não tenho muita dificuldade, pelo menos até então, ainda não encontrei muita dificuldade na rotina do hospital. Foi mais a questão de realmente me adaptar, buscar aprender as coisas que eu não sabia, não lembrava, o processo de ensino-aprendizagem dentro da prática. Mas uma coisa que, assim, pesa muito também é a saudade de casa. E eu sei que muita gente que já está na residência passa também por isso, né? Eu tenho o prazer de morar no mesmo estádio da minha residência, mas existem residentes que moram em outros estados. A saudade não é fácil, mas a gente consegue controlar, né? E eu acho que, assim, é algo a se pensar, mas que também não deve limitar de buscar fazer residência em outros locais, se realmente for possível, dentro da sua realidade, tentar buscar fazer. A saudade, ela pesa um pouco, mas a gente vai controlando aí, né? E dá para ir superando. E eu acredito que isso também vai de adaptação, né? Eu sei que a saudade Isso, nunca vai passar, mas você vai conseguindo se adaptar a isso, e é um período limitado, né? Algo que você está fazendo ali isso. para ter um conhecimento na área que você quer,
e que vale a pena, né? No final das contas, mesmo batendo a saudade, mesmo estando um pouquinho longe. A gente lembra, são 2 anos, daqui a pouco eu tô de volta. Exatamente, exatamente. Pronto. E aí, Lisandra, para a gente finalizar o nosso papo, finalizar a nossa conversa, né? Já foi muito rica até aqui. Eu queria saber se você tem algum conselho, alguma dica, alguma coisa que você queria dizer para quem está aí assistindo e que vai passar pelo mesmo processo seletivo que você, vai entrar nessa residência. O que você diria aí para eles? Primeiro, né, assim, a palavra-chave é estude. Estude. É uma coisa que eu levei assim de lição é aproveitem as oportunidades, se envolvam na sua graduação, participem do que vocês puderem, porque isso vai resultar para você no final não só a residência, mas também muito conhecimento para você como profissional, desenvolvimento pessoal também, né? Então, desde que eu entrei na graduação, eu já entrei com esse pensamento e quando eu decidi entrar na residência, tudo já estava encaminhado. Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm dentro da graduação. A graduação é o momento que a gente tem que aproveitar mesmo. São 5 anos, são 4,5, passa rápido, mas a gente tem que aproveitar. E aí, quando você aproveitar as oportunidades, os resultados eles vão vir, independente se for uma residência, se for um mestrado, mas quando você sabe que você está dando ali o seu melhor, não tenha dúvidas que o caminho, as portas vão se abrir. Maravilha, eu acho que é muito isso que tu falou. Se você tem um objetivo, você se dedicando a ele, você sendo uma pessoa dedicada ali a tudo que você faz, no final você vai colher os frutos, independente aí do que seja. Se for uma residência, se for um concurso que você quer, né? Se for alguma outra coisa, independente do que seja, se você colocar amor e dedicação em tudo que você faz, no final dá tudo certo, né? Exatamente. Pois, Lisandra, muitíssimo obrigada pela tua presença. Nossa conversa foi maravilhosa, muito rica. Eu acredito aí que ajudou, tirou muitas dúvidas da galera aí que está querendo fazer residência na UFRN, de saúde materna e infantil. Então, a gente vai ficando por aqui e fiquem aguardando os próximos episódios. Todo sábado nós vamos ter episódio novo, podcast novo, às 1h57 no YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigada, Lisandra, e um beijo aí para todo mundo. Tchau. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, tá, Rick, pela oportunidade. Espero realmente ter contribuído. E é isso. Tchauzinho. Beijo, gente. Tchau.